que você tem a dizer de Brandão? Eu acho que o Rafa conseguiu uma excelente colocação, melhorou de posição em relação à última versão, que foi a estreia dele em 22, né? Em vez de ficou em 10º em 22, ficou em 8º agora. E isso é o que o atleta busca. O atleta busca uma melhora de posição, uma evolução, uma progressão. Então houve uma progressão. O que acontece é que foi criado um hype muito grande, uma expectativa gigantesca por ele e pelo time todo dele, né? Incluindo o treinador, incluindo todo o pessoal que o cercava, de que ele ia bater o shape do Arnold Ohio e que ele podia estar ameaçando o top 5. E sem dúvida, se ele tivesse entregado um shape superior ao do Arnold Ohio, isso poderia ter acontecido, mas ele não entregou. E aí ele trouxe um shape nas prévias, sem um volume extraordinário, com bom volume, bons cortes. Estou comparando ele com um top 5, né? Sim. Então ele não trouxe um volume extraordinário para figurar no top 5 e nem uma condição extraordinária. E aí ele resolveu ir para academia, treinar e não sei o que, ainda conseguiu tirar mais 2 quilos, veio com uma condição melhor, só que a arbitragem ainda acabou pontuando ele menos nas finais. Então ele acabou não impressionando mais como ele gostaria, infelizmente. Então acho que a decepção do público tem mais a ver com a expectativa criada, né? E não tem nada de mal, tá? Em criar expectativa, em falar que eu sou foda e eu vou bater aquele shape, e eu sou o cara, eu vou entrar no top 5. Tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso faz parte do jogo. Só que a hora que bate o resultado, a galera acaba pegando um pouco no pé. Mas no fim do dia, a verdade é que o Rafa é o maior Open do Brasil em termos de resultado. De longe, é praticamente uma classificação certa, entendeu? Então, essa 8ª colocação é uma ótima colocação, sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente. Eu achei a evolução do Rafa excelente. Ele fez melhorias, veio maior, veio mais surpreendente. E o trabalho dele sempre foi esse, sempre foi subir um degrau de cada vez, de grão em grão, indo ali adicionando. E acredito que possivelmente, se ele continuar nesse ritmo, vai chegar o momento dele. Mas eu não esperava em momento nenhum que ele ia chegar lá e ia estar o dobro do tamanho e ia ter chegado no nível de volume dos caras. Eu não esperava isso, porque ele nunca tinha feito isso antes. Não seria isso, não seria agora, né? Mas assim, é complicado pensar assim também, porque é uma conversa que eu tive com um grande treinador do Brasil. A gente estava discutindo a respeito, uns 2 meses antes do Olímpia, a gente estava discutindo a respeito da colocação do Dauda, o que ele poderia apresentar para a gente. E aí eu argumentei na época que o Dauda dependia só dele para ser Mister Olímpia. Se ele chegasse virado do avesso, mantendo parte do volume, não ia ter para ninguém, porque ele tem as linhas e ele ia se sobressair. E aí o cara olhou para mim, concordou e perguntou: e você já viu ele chegar seco alguma vez em algum campeonato? Eu falei: não, não vi ele então. Então, ele tinha toda a razão naquele momento. O Dauda optou por uma estratégia diferente e conseguiu entregar uma condição ok. E foi Mister Olímpia, conforme eu tinha argumentado. Mas a argumentação desse treinador também foi muito inteligente, porque da mesma forma que você está falando, assim, o Rafa ele nunca entregou um volume sobrenatural, né? Ele tem uma dificuldade em ganhar peso, em acrescentar muita carne e tudo. Ou uma dificuldade, ou também parte da estratégia, porque ele tem medo de perder a linha, estufar muita barriga e tudo isso é compreensível. Sim. Mas ele pode sim, cara, de um ano pro outro, botar aí mais 5, 6 quilos de palco e tá enfrentando um top 5 do Olímpia, sim, por que não? Não, eu acho que é possível. Só não era algo que eu estava esperando. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. É. Nesse Não, sentido, não né? era algo que eu estava esperando, não é nem questão de, tipo, eu não acho que ele é capaz, mas eu não achava que ele iria querer fazer isso, né? Eu achava que ele ia seguir a mesma linha de sempre. Agora, Ele por tá exemplo, tentando estratégias diferentes. Diga, diga. O Dauda naquele ano que ele deu aquele boom, que ele bateu o off de 150 e tantos quilos, ali ele fez um negócio parecido com o que a gente gostaria que o Brandão fizesse. E ele saiu de um nível para o próximo em um off-season.
É verdade. É que assim, a gente tem o fã, especialmente, de bodybuilding, por mais letrado que ele seja em homens de sunga, ele tem uma determinada pressa, né? Até porque a gente já teve grandes campeões em outras categorias, especialmente as femininas, o Ramon batendo na trave aí já. E, então a gente gostaria de ter um Open também disputando as primeiras posições, e claro que essa responsabilidade cai, é inevitável que caia sobre o Rafa. Mas não é a estratégia dele. Não é. A Sim, estratégia dele é a sim. maratona, que como é a estratégia da maioria. É ir acrescentando carne aos poucos, é ir garantindo melhores posições e progredindo o shape. O bodybuilding, né, no final do dia, é sobre progressão. E ele tem apresentado progressão de posições, progressão de shape. Concordo. Então, assim, o povo tem pressa? Tem. O povo tem também a sua razão, mas o atleta tem a sua estratégia, então a gente tem que acompanhar. O máximo que a gente pode fazer é acompanhar a estratégia. E sem contar que o Rafa ainda é bem novo, né? Então, pô, comparado à idade que a galera costuma chegar no seu auge do shape na Open, o Rafa ainda tem bastante tempo aí pela frente para É, chegar nesse auge. não é tanto tempo assim. O auge a média de auge, a média de campeões, a média de idade de campeões da Open é 35 anos. Então é quando a gente acredita que o shape tá já, né, não vai melhorar muito mais que aquilo. Então, já tivemos campeões com muito menos idade e com tanto mais de idade, né? Isso obviamente é muito particular. Mas o Sim. Rafa ele já está na estrada há algum tempo, ele pegou o Procard dele em 2017, né? Então, dentro de alguns anos aí, não muitos, ele vai bater 10 anos de Procard. É um tempo, né, bastante razoável. Mas nesse Mas tempo. ele tem quantos anos, você sabe dizer? Ah, o Rafa tem uns 30 e pouco. Não sei, cara, 31, 32, não é muito, não. Ele é Eu jovem acho que ainda. é 31. Eu acho que é Então, 31. ele é jovem ainda. Mas ele está apresentando progressão. E tem tempo, sem dúvida. Você está correto nesse aspecto. É que o povo tem pressa, né? É aquilo que eu falei, o povo tem muita pressa. Mas a média de campeões da Open Olímpia é em torno de 35. É porque é fácil a gente, o torcedor, ter pressa quando não é o nosso corpo que vai sofrer os colaterais, né? Exato, exato. E, É muito fácil, né? e ele nunca deixou, ele nunca escondeu a estratégia dele ou mentiu a respeito. Ele sempre falou abertamente que ele nunca ia botar toneladas de carne a qualquer custo, que ele tem como arma principal a linha. A linha dele é muito favorável, ele sempre acaba ganhando posições por causa da excelente estética do shape dele. Então ele não quer colocar essa arma principal em risco e, obviamente, faz sentido, né?